A atriz Jenny Mollen, recém-divorciada do astro de American Pie, Jason Biggs, abriu o jogo sobre a atual dinâmica do relacionamento entre eles. Em um relato surpreendente, ela revelou que o casal ainda continua se vendo e namorando. Segundo Mollen, a separação está longe de ser convencional. Ao descrever o fim do casamento, ela enfatizou que a situação não se encaixa nos padrões de um término normal, deixando claro que a conexão entre os dois permanece viva mesmo após a oficialização do divórcio. É curioso ver como a dinâmica das relações em Hollywood consegue desafiar tudo aquilo que a gente aprendeu como sendo o padrão de um relacionamento bem-sucedido ou de um término definitivo. Quando a gente fala da Jenny Mollen e do Jason Biggs, não estamos falando de qualquer casal de celebridades, mas de duas figuras que sempre construíram uma marca pessoal baseada na franqueza, no humor autodepreciativo e, acima de tudo, em uma vida exposta de forma muito crua nas redes sociais. Para quem não está familiarizado, o Jason Biggs dispensa apresentações maiores. Ele se tornou o rosto de uma geração através da franquia American Pie, onde interpretou o icônico Dean Levenstein. Aquele papel, lá no final dos anos 90, não apenas definiu a carreira dele como o eterno adolescente desajeitado e carismático, mas também moldou a percepção do público sobre quem ele era. O que muita gente esquece é que o Jason, vindo de Nova Jersey, trilhou um caminho muito sólido na comédia, passando por séries de sucesso como Orange is the New Black, onde ele mostrou uma faceta dramática e mais contida, provando que era muito mais do que apenas o protagonista de comédias sexuais adolescentes. Já a Jenny Mollen é uma força da natureza à parte. Nascida no Arizona, ela construiu uma carreira multifacetada como atriz, tendo participado de séries como Angel e Crash, mas foi na escrita e no universo das redes sociais que ela encontrou sua verdadeira voz. Ela se tornou uma autora de best-sellers do New York Times justamente por não ter filtro, por transformar as mazelas, as neuroses e a convivência cotidiana com o Jason em material literário e humorístico. O casal se conheceu nos sets da série My Best Friend's Girl em 2008, e desde então eles formaram uma das parcerias mais interessantes e, por vezes, caóticas da indústria. Eles se casaram rápido em uma cerimônia discreta, e mantiveram uma rotina de exposição pública que para muitos casais, seria o caminho direto para o desastre, mas que para eles sempre funcionou como uma espécie de terapia coletiva. Ao longo de mais de uma década juntos, vimos os dois compartilharem o nascimento dos filhos, as crises conjugais, os problemas com vícios que o Jason enfrentou abertamente e que a Jenny documentou com uma honestidade brutal, e toda a complexidade de manter um casamento sob os holofotes. O que a gente vê agora com essa notícia de que eles continuam se vendo e mantendo um namoro mesmo após o divórcio, é a extensão lógica desse comportamento que eles sempre adotaram. Eles nunca foram um casal de tapete vermelho estático. Eles sempre foram um casal de vida real, ou melhor, de uma vida real hipereditada e compartilhada. O fato de eles não se encaixarem nos moldes tradicionais de um término não deveria nos surpreender tanto, porque, sendo bem sincero, eles nunca se encaixaram nos moldes de um casamento tradicional. Eu particularmente olho para essa situação e vejo uma mudança profunda em como celebridades estão encarando o conceito de separação. Antigamente, o divórcio significava uma ruptura, uma distância, a necessidade de advogados e um distanciamento quase clínico. Hoje, vemos figuras como a Jenny e o Jason tentando redefinir o que é o pós-casamento. Existe uma linha muito tênue entre a maturidade de manter um vínculo afetivo e a dificuldade de realmente fechar um ciclo. Na minha visão, a televisão e o entretenimento americano sempre nos venderam a ideia de que o final feliz é o casamento duradouro, mas a vida real é muito mais cinzenta e complexa do que qualquer roteiro de comédia romântica que o Jason já estrelou. O que me fascina nessa história toda é a coragem, ou talvez a necessidade, de continuar sendo o outro, na vida de alguém que você passou tanto tempo tentando construir uma estrutura familiar. É uma forma moderna, quase experimental, de lidar com o luto de uma relação. Eles estão mantendo a intimidade, o afeto, talvez até a companhia, sem o peso do contrato matrimonial, que para eles, claramente já não servia mais ao propósito. A pergunta que fica para o público e que eu me faço constantemente, é até que ponto isso é uma forma saudável de seguir em frente ou se é apenas uma maneira de prolongar uma despedida que no fundo, nenhum dos dois quer aceitar completamente. Essa correlação entre o passado deles, sempre tão pautado pela exposição, e o presente onde o divórcio vira conteúdo e ao mesmo tempo, um experimento social, mostra que eles são, antes de tudo, profissionais em transformar a própria vida em narrativa. E isso é uma faca de dois gumes.
Por um lado, gera uma empatia incrível com os fãs, que se identificam com as imperfeições deles. Por outro, levanta o questionamento de onde termina a vida privada e onde começa a persona pública. Quando a Jenny diz que o relacionamento não é normal, ela está reafirmando a identidade que ela e o Jason criaram para si mesmos, a de que eles são diferentes, autênticos e, acima de tudo, donos da própria história, mesmo que essa história esteja sendo reescrita de uma forma que a maioria das pessoas não compreende. No final das contas, o cenário geral da cultura pop atual está mudando. Estamos vendo menos divórcios litigiosos e públicos de destruição mútua e mais tentativas, por parte de figuras públicas, de manter uma espécie de amizade colorida, ou convivência íntima pós-término. Se isso vai durar, se vai ser um modelo sustentável ou se vai acabar em mais uma polêmica futura, só o tempo dirá. Mas é impossível não notar que a Jenny e o Jason continuam sendo, à sua maneira, um espelho das contradições da nossa era. Eles nos mostram que talvez o até que a morte os separe tenha sido substituído por um até que a gente decida como quer continuar. É um arranjo que exige uma maturidade emocional altíssima e, honestamente, uma dose generosa de desapego ao que a sociedade espera de um casal. Eu, particularmente, acho fascinante acompanhar esse desdobramento, não porque eu espere que eles voltem ou que se separem de vez, mas porque eles nos obrigam a olhar para os nossos próprios conceitos de relacionamento e questionar por que ainda insistimos em colocar o amor dentro de caixas tão rígidas e definidas. Eles estão, na prática, testando as fronteiras do afeto moderno, e se tem algo que a carreira de ambos nos ensinou, é que eles não têm medo de errar ou de parecerem estranhos aos olhos do público, desde que isso seja verdadeiro para o que eles sentem naquele momento específico da vida. É uma abordagem corajosa, ainda que arriscada e que, inevitavelmente, vai continuar dando o que falar nas próximas manchetes. Opa, e aí, gente? Bom, você parou para assistir meu vídeo, eu quero te contar uma curiosidade. É uma curiosidade histórica, bem interessante. Antes da internet, antes da TV e até antes do rádio, as notícias no Brasil eram lidas em voz alta nas praças, sabia? Tinha gente que se reunia só para ouvir alguém ler o jornal, que nem todo mundo sabia ler. Ou seja, a notícia sempre foi sobre conexão entre pessoas, não só informação. Você está assistindo esse vídeo agora, você faz parte dessa mesma curiosidade humana que atravessa gerações. Se inscreve no canal para retribuir. E comenta aí de onde você está assistindo a cidade, eu gosto de saber quem está mantendo meu canal no ar. Obrigado, viu?